epístola nos escreveu São Tiago, o capítulo 5, do verso 7 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Oremos. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, a tua presença, Deus meu, rocha minha e meu Redentor, é o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos hoje encerrando a série de sermões na epístola de São Tiago. O trecho final dessa epístola nós já meditamos nelas reuniões de oração. Então nós vamos hoje no verso 11 concluir essa epístola de Tiago. Domingo próximo vamos dar início a uma nova série de sermões nos 10 mandamentos. E Tiago tem nos conduzido nessa ideia de compreender que a fé sem obras é morta. Esse tem sido o tema geral nossa série de sermões em Tiago. E hoje nós vamos tratar sobre o tema Tenha Paciência. Um dia desses, a Alice, minha filha de 10 anos, me pediu ajuda para uma pesquisa escolar. Precisava de imagens de animais que fossem da região de zona temperada, de clima temperado. Então fomos pesquisá-los. E ao fazer a pesquisa, alguns segundos se faziam entre digitar o comando até que se apresentassem os resultados. Ela, então, em um determinado momento, quando pesquisávamos esse determinado assunto, ela disse assim: pai, por que está demorando tanto? E então eu apontei no canto direito da tela uma informação que aparecia ao lado da pesquisa. A pesquisa demorou 0,43 segundos para encontrar 16 mil respostas. Eu falei: filha, na época do papai, o papai precisava trocar de roupa, sair de casa, ir até a escola, lá chegando, encontrar os livros, pesquisá-los, fazer as anotações necessárias e então produzir o trabalho. Hoje você faz isso tudo dentro de casa em 0,46 segundos e encontra tantos resultados que seria impossível a mim por toda a minha vida. A falta de paciência marca a nossa geração atual. Tudo é muito instantâneo. O macarrão é instantâneo, as respostas são instantâneas, as viagens são instantâneas. Se você puder ler depois Impacto Brasília, um livro produzido por um pastor missionário que veio a esses rincões do Brasil quando não existia a nossa capital, quando ainda era necessário fazer a viagem em carros de boi. E ele relata o quanto era demorado sair de Caldas Novas e chegar até Formosa. Quantos dias de viagem, quando os bois ficavam enfermos, quando o carro de boi ficava preso em lamaçais ou em córregos que tinham que ser atravessados. Viagens que hoje levam horas de avião, naquela época demoravam meses e meses, comendo na estrada, dormindo na estrada. Hoje nós somos do instantâneo, do imediato. Nós queremos tudo muito rapidamente. A paciência não é uma característica da nossa
geração. E Tiago, então, ele escreve para os cristãos perseguidos. Ele fala isso lá no início da sua epístola. Aqueles irmãos da dispersão que tinham sido perseguidos por causa do Evangelho. Ele, então, os encoraja a buscarem sabedoria, fortalecerem a fé e vivê-la por meio de obediência a Deus e no relacionamento com o próximo. Bom, nós temos observado o ensino de Tiago no decorrer dessa epístola. E Tiago chama os cristãos perseguidos a exercerem paciência. Imagine, perderam a casa, os bens, família. E ele chega e diz assim: meus irmãos, exerçam paciência. Para tanto, ele usa a repetição. 5 vezes são repetidos os termos paciência. E ele usa esse termo de forma assim exaustiva nesse trecho que nós lemos. Verso 7, 2 vezes, acompanhem comigo. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. O verso 8, novamente. Sede vós também pacientes. Verso 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. E por fim o verso 11, aonde ele declara: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó. No verso 11 aparece aí o termo perseverar. O termo paciência aí aplicado a Jó não é paciência no original. Daqui a pouquinho nós vamos ver um outro termo, não a repetição do termo paciência no verso 11. O termo que substitui paciência no verso 11 é o perseverar. Paciência e perseverar são sinônimos. Então ele pede que esses cristãos perseverem. E nós vamos ver daqui a pouco o exemplo de Jó, o que se refere às Escrituras. Bom, tenha paciência. O termo pois, que aparece no início do verso 7, sede, pois, irmãos, liga a ordem para exercerem a paciência com a condição de opressão que passavam os irmãos perseguidos. Aqui Tiago escreveu. Olha o capítulo 1, verso 2 de Tiago. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu vou aqui imediatamente corrigir uma visão errônea dentro da igreja. Precisa ser imediatamente corrigida. Não há espaço no cristianismo para uma vida sem sofrimento. Não há espaço no cristianismo para uma vida sem sofrimento. Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passardes por provações. A vida está difícil? Torne-se um cristão autêntico, ela vai ficar mais difícil ainda. E para que servem as aflições? Nós já aprendemos, já ouvimos de Tiago. Elas servem para que Deus nos prove, para que Ele nos molde. Nós somos burilados, trabalhados pela aflição. Ela nos humilha. O nosso irmão Everton há pouco orou falando sobre isso. A nossa gratidão a Deus não é pelo que Ele faz, é por quem Ele é. Sabe como é que você reconhece quem Ele é? Quando Ele te humilha, quando Ele te quebranta. Porque nós somos soberbos, altivos e ainda pensamos como Adão e Eva, que somos conhecedores do bem e do mal, que somos iguais a Deus. Então Deus usa de todos os meios possíveis para nos quebrantar e nos humilhar. Visto que mentistes a mim, maldita é a terra. Cardos e abrolhos e espinhos, do suor do teu rosto, em dores a tua mulher terá filhos, e você vai ser perseguido pela serpente. Haverá oposição entre os teus descendentes e os descendentes dela. Nós estamos sendo trabalhados por Deus para nos transformarmos em algo melhor. Então Tiago vem e diz assim: exerçam paciência, meus irmãos. Sabe quem são esses irmãos? São aqueles que os ricos estão oprimindo, que vimos semana passada. Somos nós que estamos sendo perseguidos e humilhados e esmagados por um governo que não tem piedade de nós, corrupto. Os nossos sínodos
Os 3 sínodos da nossa região estão estruturando um encontro chamado Fórum Protestante, acontecerá na UNB, para propor uma resposta contra a corrupção no nosso país. Mas uma proposição eu já tenho no meu coração: nunca terá fim a corrupção e o sofrimento neste tempo presente, até o dia que o Senhor voltar. Então Tiago diz assim: sejam pacientes até a segunda vinda. Nós vamos amenizar, nós vamos combater, mas nunca estaremos livres. Então ele diz assim: tenha paciência. Eu tenho aprendido isso porque na internet você é fomentado a ter ódio da situação que nós nos encontramos, raiva, fica irado. Em alguns momentos dá até vontade de perder o controle com tanta injustiça. Mas as Escrituras dizem que nós devemos literalmente relaxar e confiar em Deus. Ele toma vingança por nós, Ele é o nosso vingador, Ele retribuirá os nossos inimigos. Então Tiago diz assim: meus irmãos, apesar da condição de opressão, tenham paciência. Tende por motivo passardes por muitas aflições. Tiago chama os irmãos que passavam por perseguição e opressão a exercerem paciência, aguardando em Deus. Esses irmãos não estavam pagando imposto alto. Você acha que o imposto nosso é duro? Viva na época do Império Romano, você vai ver o que é imposto duro. E mesmo assim Jesus diz: dai a César o que é de César. Pode ter todas as interpretações que quiserem. César ainda é o imperador. Dar significa entregar a ele o que é dele e a Deus o que é de Deus. O grande problema é que a gente quer ter o que é de Deus e o que é de César para a gente. E Tiago então diz: esses irmãos estavam sofrendo muito, tinham perdido casa, bens, alguns dos filhos tinham sido mortos, esposas e maridos tinham morrido, estavam fugindo. A qualquer momento a espada podia tirar-lhes a vida. E ainda se colocaram agora em situação de opressão, porque os patrões ricos, gananciosos, contratavam e não pagavam, trabalhavam e não recebiam o provendo. Então Tiago diz: meus irmãos, confiem em Deus. Deuteronômio 32, 35, veja o que as Escrituras dizem para o nosso conforto e a exortação às nossas almas para confiarmos no nosso Deus celestial. Quinto livro da lei de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 32, o verso 35, a uma só voz, leiamos todos com fé. A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Se você ainda não tem confiança em Deus, se ainda não consegue esperar nele, verso 35, porque o Senhor fará justiça ao seu povo, se compadecerá dos seus servos, quando ver que o seu poder se foi, já não há nem escravo, nem livre. Ainda Romanos 12, 12, abra sua Bíblia, a Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, o verso 12, também vamos fazer esta leitura a uma só voz, todos com fé. Leiamos: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. E ainda Hebreus, o capítulo 10, o verso 30, a Epístola aos Hebreus, o capítulo 10, o verso 30. Também façamos esta leitura a uma só voz com fé. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Por isso Tiago diz: meus irmãos, sejam pacientes, aguardem, podem descansar no Senhor, esperem nele. Em primeiro lugar, nessa manhã então, para exercermos paciência, eu quero considerar com vocês: paciência deve ser exercida. Versos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas.
Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Veja, os cristãos devem aguardar. 2 vezes, no verso 7, Tiago diz assim: até a vinda do Senhor. No verso 8, pois a vinda do Senhor está próxima. O que você tem esperado? Resultados imediatos? Você é imediatista? De novo eu vou ser duro, como dizem as pessoas. Vai para casa, sai da igreja, larga o cristianismo, não é para você. Nós vivemos uma esperança escatológica. Ele virá. Ele não veio, ele não está vindo agora, ele virá. Na hora que ele vier, todas as dores cessarão, toda angústia passará, seremos glorificados, santificados finalmente. Até este dia nós aguardamos. Os cristãos devem aguardar. Em quê? Num governo mais justo? Dificilmente. O mundo é corrompido pelo pecado. Tem melhorado? Claro, o evangelho tem sido disseminado pelo mundo, pregado a toda criatura, mas não vai haver governo justo a não ser o dia em que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se apresentar. Aí haverá um reinado de justiça definitivo. Aguarde. Tiago usa uma imagem própria da situação daqueles irmãos. Olha o que diz o capítulo 5, verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Uma característica daqueles irmãos é que eles eram do campo. Tiago, escrevendo a eles, diz assim: meus irmãos, vocês trabalharam, vocês plantaram, colheram para aquele Senhor, e Ele não pagou vocês. E agora então ele busca a mesma imagem. Eu fico pensando que o Silvano seria extremamente mal com os filhos dele se ele plantasse milho na segunda-feira e na quarta-feira ele falasse assim: Silvio, vai lá pegar milho para o papai. O que ele ia encontrar lá, pequeno Silvio? Nada. O milho não nasce de um dia para o outro, nasce? Ele floresce e dá espigas de um dia para o outro? Não. Então alguns cristãos vivem como se daqui a pouco vai melhorar, daqui a pouco vai estar tudo bem, daqui a pouco vai estar tudo resolvido. Um imediatismo tolo, porque ele disse que ninguém sabe o dia da sua volta, mas ele exortou: vigiem e estejam alertas, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Porém, ele disse que ainda acontecerá, porque no dia que acontecer, todo olho verá. Então, meu irmão, não se preocupe, não viva um imediatismo louco que coloca você de forma impaciente, e daqui a pouco nós vamos perceber isso, contra Deus. E começam a resmungar, murmurar, reclamar da vida. Seja paciente, aguarde. Tiago então convida a imagem, a ilustração dos agricultores, e ele então diz assim: vejam, meus irmãos, percebam, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Então ele planta, dá tempo, espera a participação do clima e com paciência recolhe os frutos em tempo adequado. Nós precisamos pegar a nossa mente e colocá-la firmemente no dia da consumação e falar: é para lá que eu estou caminhando. Estou aguardando o dia em que Cristo vai voltar. Por 2 vezes, Tiago usa muito repetição nesse trecho. Ele fala: paciência, 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 perseverem. Porque o dia, 2 vezes ele diz, está vindo. Para de ficar colocando nas coisas terrenas sua confiança, porque você vai se frustrar. É como o pequeno Silvio, que 2 dias depois do pai ter plantado, vai buscar espigas, voltará frustrado. É necessário tempo, aguardar.
é preciso labuta, muitas intempéries vão surgir, até o dia em que aquela colheita produzir frutos. Tiago então diz: meus irmãos, vocês devem agir assim com o cristianismo, em meio a lutas. Uma característica do cristão é que ele deve ter plena confiança e descansar em Deus. Nós vimos os textos bíblicos. E o último texto nós vimos, 10, 30 em Hebreus, ele fala: quem conhece a Deus sabe que Ele vai retribuir. Quem não conhece Deus se desespera, tenta fazer com as próprias mãos, cria justiça, elabora princípios pessoais a fim de mudar o mundo. Ele quer ser o salvador da pátria. Quem confia em Deus olha assim: Senhor, isso é impossível para mim. E a opressão é tão grande como era a opressão sobre esses irmãos, que Tiago diz assim: tenham paciência e aguardem a vinda do Senhor. Só Ele pode transformar toda a situação que nós estamos, pode desfazer toda a situação em que nós nos encontramos, transformando ela, glorificando tudo pelo seu poder eterno. Paciência deve ser exercida. Tiago pede que esses irmãos fortaleçam os corações, crendo na vinda do Senhor. Ele fala isso, acompanhe comigo o verso 8: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Você entende o que significa fortalecer? Você precisa fortalecer as pernas. O que você vai fazer? Exercícios que tragam a ela mais força muscular. Fortalecer os braços, a mesma coisa. Os médicos então orientam as pessoas, quando vão ficando mais idosas, que façam musculação para fortalecer todos os membros, órgãos do corpo e torná-los mais capazes aerobicamente, muscularmente. Tudo precisa ser fortalecido. Tiago então para e diz assim: meu irmão, fortaleça o seu coração. Como é que a gente fortalece o coração? Eu já dei dica aqui sobre isso. Promessas. Deus não nos deu promessas? Promessas passadas, presentes e futuras. São 3 tipos de promessas. As passadas são aquelas que se cumpriram. Deus prometeu e realizou. Deus disse assim: eu vou tirar o meu povo com mão forte do Egito. Ele tirou. É uma promessa cumprida, é passada. Uma promessa presente. Ele disse assim: eu enviarei o meu Espírito Santo para estar com vocês. O Espírito Santo está sobre nós? Sim, é uma promessa presente, está se cumprindo. E uma promessa futura. Tiago diz assim: ele declarou que voltará e encontrará com vocês uma segunda vez. Promessas passadas, presentes e futuras fortalecem o coração. Aprenda a tomar o seu coração e fortalecê-lo nas promessas de Deus. Se o seu coração estiver fraco, as ondas desta vida, as tempestades da vida vão abalar você, e você vai perder a paciência. Então, em segundo lugar, cuidado com a impaciência, verso 9. Os irmãos que sofriam opressão são chamados a não se deixarem dominar pela murmuração. Olha, os crentes hoje são tão murmuradores. Esses dias os testemunhos de Jeová caíram na tragédia de bater no meu portão. Pode falar, pode, entra, vem para a sombra, fica à vontade. Entraram. Aí a mocinha mais novinha, talvez ainda não experiente, começou a falar, e eles começam por aí, falando: tá tudo difícil, né? Tanta morte, perseguição, roubo, tá tudo sendo degradado, o mundo está acabando, né? Efeito estufa, o fim do mundo vai se acabar no fogo, né? Não. Ela: oi? Falei: cada dia está melhor, estou tão feliz, estou tão alegre. Esse dia sofri um acidente, bati a cabeça, 72 pontos, rachou no meio. Foi uma alegria, Deus trabalhou tanto, estou mais forte, aprendi a ser mais dedicado a Ele, mais dependente, eu sou tão frágil. Esses dias os meninos ficaram tudo doentes, mas foi bom, a gente aprendeu que tem que orar mais. Aí ela ficou assim: moço, a gente não tem mais o que falar com o senhor. Está indo? Não, calma, vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito.
Ela ficou em desespero, porque o que ela tem ouvido sempre realmente é o fim do mundo. E ela entra aí nesse ponto e diz assim: está tudo acabando, está uma desgraça total, Deus vai destruir tudo isso aqui, vai acabar em fogo. Eu falo assim: eu creio diferente. Ele está restaurando tudo, tudo está sendo transformado pela graça, a igreja faz parte disso, até a criação está sendo redimida, e tudo vai voltar a ser o Éden. Não está melhorando? Tem cristão que vive murmurando, e que é pior que testemunho de Jeová. Está tudo acabando em fogo, vive chutando tudo no caminho, vive pelos cantos maldizendo, falando que não está dando certo. Tiago diz assim: meus irmãos, não murmurem. E o pior de tudo, veja o que Tiago apresenta. Acompanhe comigo aí o capítulo 5. O que Tiago fala no verso 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados, eis que o juiz está às portas. Você lembra que Tiago falou anteriormente assim: meus irmãos, fiquem pacientes, aguardem, porque ele está vindo. Ele não é um juiz que vai retribuir, que vai dar vingança. E de repente os irmãos começaram a se queixar uns dos outros, e brigar, e murmurar, e desanimar. Então às vezes a pessoa está ali se esforçando, sendo instrumento para a renovação desse mundo em queda, e aí chega um cristão e fala assim: quer saber da coisa, vamos parar de orar, tão difícil, sabe? Semana passada um embate terrível com Satanás, sugeriu ao meu coração que talvez devesse me suspender as reuniões de estudo bíblico e de oração, por causa do ínfimo número de pessoas, diminuto. Realmente tem me envergonhado como pessoa, tenho passado vergonha em cada casa que eu entro às quartas-feiras, tenho ficado envergonhado cada carro que passa nessa avenida e olha para dentro deste templo e o vê esvaziado, com as portas abertas. Mas eu considero, meus irmãos, que não são essas coisas que devem nos guiar. O que deve nos dirigir não são as situações de opressão deste mundo presente. Por mais que eu entenda como ministro que a falta de empenho na oração aponta e demonstra que a igreja está enferma, ele veio para os enfermos e não para os sãos. Então a minha motivação deve ser maior ainda para anunciar o Evangelho e fazê-lo conhecido a todos os homens, em todo lugar. Isso inclui a própria igreja. Não saia murmurando por aí, se queixando. Nós temos que ter muito cuidado. Sair por aí falando mal do outro, falando mal das situações. Tiago diz assim: não se queixem, não murmurem. Israel sofreu muito por causa desse pecado. Por 40 anos murmuraram contra o Senhor Deus no deserto, falaram contra Moisés, por isso não entraram na terra prometida. Então Tiago diz assim: meus irmãos, não se deixem dominar, não assuma o papel de juiz, ame os seus inimigos. Olha Mateus 5,44. Esse texto, na nossa conjuntura política atual, é um tapa na cara do cristão. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Eu tive que mudar minha atitude, que era uma atitude pessoal, movida pelo meu desejo de prosperidade e sossego pessoal, e comecei a orar assim: Senhor, se o Senhor deseja que eu passe por lutas e aflições, eu vou passar por elas para ter crescimento. Se eu estou sendo oprimido por uma carga elevadíssima de impostos, por uma situação econômica desfavorável ao meu bem-estar, eu vou passar por isso. Então a minha oração, desde que eu me ative a este texto do verso 44, o capítulo 5 de São Mateus, tem sido: Senhor Deus, sê sobre a vida da presidente Dilma, tem misericórdia dela, abençoa ela, dá a ela que seja feliz, que vá a bom termo,
que tenha discernimento, sabedoria, inteligência vindas da parte do Senhor. Que o Senhor dirija os passos dela, que o Senhor aguarde, que aguarde de toda injúria que até eu mesmo anteriormente produzira. As Escrituras dizem que nós temos que orar por toda a autoridade, eu não tenho que ser seletivo na minha oração. E se ele me pôs em opróbrio, que é ter uma mulher me governando, que eu me humilhe e não me rebele contra ele. Eu não sei o porquê, eu tenho uma certeza, se ele o permitiu, é para o meu crescimento. Tende por grande alegria passardes por provação. Estou extremamente alegre, porque eu sei que do outro lado da linha está Satanás dizendo: vê, se você colocar uma carga pesada de impostos sobre ele, se você tirar a capacidade de compra dele, se você permitir que haja muita violência onde ele mora, ele vai blasfemar na tua face. Então Deus vem e permite que tudo isso venha sobre mim. E o que ele espera é que eu seja como Jó, perseverando na fé, e diga: bendito seja o Senhor, ele deu, ele tirou. Mas o sentimento atual de impaciência diz assim: eu preciso ter e eu preciso ser. Então eu murmuro, me queixo e me coloco contra Deus. E Satanás então sai vitorioso. Então Tiago exorta dizendo assim: meus irmãos, sofram opressão. Vocês são chamados a não se dominarem por murmuração e queixas. Não assuma o papel de juiz. Deixe que ele julgue. Humilhe-se. Ame os seus inimigos. Ame os que vos perseguem. Ore por eles. Não é oração imprecatória. Ore por eles. Em terceiro lugar, aprenda com as Escrituras. Versos 10 a 11. Tiago invoca as Escrituras. Primeiro os profetas. Olha o que diz o verso de número 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Os profetas passaram por muitas perseguições e insultos, e até o risco de perder a vida. Vamos ver ainda lá São Mateus 5. Volte ao texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, os versos 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tiago conhecia muito bem essas palavras. Ele era irmão de Jesus Cristo. Além de apóstolo, era irmão do Senhor. Isso que Jesus disse aqui era muito, mas muito conhecido de Tiago, e a igreja conhecia isso. Então Tiago toma essa instrução e diz assim: bem-aventurados os perseguidos, são felizes. E ele fala mais: deles é o reino dos céus. São felizes também, bem-aventurados, se forem perseguidos, injuriados e mentirem contra vós. E ele no verso 2 diz assim: regozijem-se, exultem. É o que Tiago está dizendo, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois também os profetas que vieram antes de vocês assim também padeceram. Então, tome as Escrituras, veja como esses homens de fé passaram por grandes e muitas aflições. Pense em Daniel, que quando levado cativo à Babilônia, viu as mulheres israelitas terem em seus ventres filhos gerados pelos babilônios. Viram seus bens e as suas terras serem tomadas por eles e agora fazerem parte daquele outro povo que os odiava, que mataram seus príncipes à espada. E mesmo assim Daniel disse: confiar plenamente no Senhor Deus todo soberano, que dirige todas as coisas e que é por Ele. E se humilha e serve ao Senhor na Babilônia, e é de grande valia para o reino, no meio de um povo ímpio e pecaminoso. E por último, aprenda com as Escrituras. O segundo exemplo apresentado
é Jó. Mas Jó, ele não foi paciente. Ele foi perseverante em sua fé. Se você ler o livro de Jó, nós já tivemos uma série de sermões aqui, foi a primeira série de sermões expositivos na primeira igreja, lá no livro de Jó. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, perdeu a paciência. Aquele dia ele perdeu a paciência e falou assim: olha, quer saber de uma coisa? O dia que eu nasci é maldito, era melhor que eu não tivesse nascido. Se minha mãe tivesse me abortado, seria melhor. Isso é característica de quem é paciente? Jó perdeu a paciência com os amigos. Mas uma coisa, Jó é exemplo. Ele é perseverante na fé. Ele nunca abandonou a fé dele. Os lábios dele em todo momento declararam certeza na fé. Então, meu querido, a Bíblia está chamando você a dois exemplos. O primeiro exemplo, a paciência de quem sofreu nos profetas. Aprenda com os profetas. E segundo, persevere na fé com Jó. Tiago começou dizendo: mantenha-se firme na promessa da vinda. Fortaleça o coração na fé para continuar crendo. Como Jó, mantenha sua fé firme. Ela precisa ser alimentada. Você pode passar mal tudo, pode comer mal, pode dormir mal, pode se vestir mal, mas você nunca pode negligenciar a parte espiritual, porque essa é eterna, não finda e terá resultados para sempre. Então, priorize fortalecer o seu coração, ter uma fé firme, porque senão você não vai ter paciência de aguardar, vai murmurar, vai falar contra Deus, contra o seu próximo. E Tiago diz: meus irmãos, não façam isso. Curva sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, realmente precisamos de paciência. O espírito deste tempo presente se apossou, ó Deus, de nossas vidas, nos tornou imediatistas, orgulhosos, soberbos, senhores do nosso amanhã, impacientes, queixosos, murmuradores. Tudo isso é condenado pelo nosso irmão, o apóstolo São Tiago, e ele nos ordena viver contrário a tudo isso. Ele diz: meus irmãos, sede pacientes. Meus irmãos, aguardem confiantemente no Senhor. Fortaleçam os vossos corações nas palavras registradas pelos profetas e no exemplo de Jó. Não se queixem, nem murmurem. Mesmo que passem por opressão, aguardem no Senhor, pois Ele é o juiz, está às portas e há de julgar a todos. Senhor, sustenta-nos nesta verdade, perdoa-nos porque temos pecado contra Ti. A nossa impaciência é reflexo da nossa falta de confiança em Ti. Então dá-nos plenamente crer na promessa do Senhor, que não falhe nem tarda, até o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo há de voltar, e ali seremos glorificados. É o que nós rogamos em um nome santo de Cristo Jesus. Amém.